Atendimento com dedicação total a você. Nescafé Dolce Gusto, muito mais que café, uma cafeteria na sua casa. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Neste momento estaremos hoje encerrando a primeira semana da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de São Luís, na Sabatina, promovida pela TV Guará. Mais uma vez aqui conosco os jornalistas Gilberto Leda, João Coutrin. Boa noite. Boa noite. E Raimundo Borges, respectivamente, Estado do Maranhão, Jornal Pequeno e Imparcial. Seguindo a ordem de sorteio que aconteceu na presença dos representantes legais de cada candidato, conversaremos hoje com o candidato da coligação Muda São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. TV Guará, eleições de 2012. Candidato, aqui a ordem que vem sendo cumprida, que há uma pergunta, um tema em cada envelope. Gilberto normalmente escolhe uma e hoje escolherá novamente. O tema sorteado é mobilidade urbana. E a pergunta é a seguinte: os engarrafamentos estão cada vez maiores e mais frequentes. O que fazer para não nos tornar uma cidade com o trânsito igual a São Paulo? Como o senhor pretende resolver o problema da mobilidade urbana? Boa noite, Américo. Agradecer a Deus por estar aqui na TV Guará, agradecer o convite feito, parabenizar a TV Guará por essa rodada de entrevistas com os candidatos, dar o nosso boa noite também aos amigos que nos assistem agora. Boa noite, Gilberto Leda, João Coutrin, nosso grande Borges. Boa noite você também, nosso Américo Azevedo. Falando sobre o tema mobilidade urbana, quando nós falamos em mobilidade urbana, nós falamos no verdadeiro caos que se encontra em São Luís. São Luís chega hoje a mais de 300 mil carros, 300 mil veículos nas nossas ruas. Nós temos, se você pegar há 30 anos atrás, Américo, há 30 anos atrás, São Luís tinha cerca de 250 mil habitantes, 300 mil habitantes. E tinha o mesmo veículo sobre rodas. Depois de 30, 40 anos atrás, à frente hoje, na atualidade, São Luís passa a ter o mesmo veículo sobre rodas, só que com uma diferença, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E nós temos propostas para resolver esse problema já nos primeiros dias de governo, como por exemplo, a criação da Companhia de Engenharia de Tráfego para organizar o trânsito da nossa cidade, botar ordem no trânsito da nossa cidade. Também a construção de viadutos, 2 viadutos aqui na cidade de São Luís. O viaduto da Forquilha, que inclusive ali é o grande nó, é um grande gargalo, porque pega pessoas de praticamente toda a região de São Luís, pessoas que vêm dali da cidade operária para a Forquilha, pessoas que vêm do Maiobão para a Forquilha e pessoas também que vêm da Aurora para a Forquilha. Resolvendo aquele problema, nós já teremos um grande avanço naquela região de São Luís. Nós temos também propostas como a construção de corredores, com a implantação de BRT aqui na cidade de São Luís. E queria falar também sobre transporte coletivo, Américo, com a implantação do bilhete único. Nós iremos implantar o bilhete único. É um modelo que já deu certo em outras cidades, como São Paulo, como Belo Horizonte. Nós iremos trazer para São Luís. O bilhete único você terá 2 opções. A opção de descer no terminal de integração, o terminal de integração não acaba, continua, ou então descer em qualquer parada e pegar um outro ônibus. Então nós teremos 2 opções através do bilhete único. Ou o cidadão que anda no transporte coletivo desce no terminal de integração ou tem a oportunidade de descer em qualquer parada e pegar um outro ônibus. E sim, racionalizar o tempo, Gilberto. Candidato, Gilberto, você tem uma pergunta. A minha questão me parece que são muitas propostas e a gente não vislumbra um aumento de orçamento do município. É possível se fazer isso com o recurso que há hoje, o orçamento que há hoje? É possível fazer isso tudo? Gilberto, no nosso programa eleitoral e na nossa caminhada nos bairros de São Luís,
eu tenho dito que só irei propor e tenho proposto que posso cumprir. Não vou cair no erro de políticos que, infelizmente, propõem durante o período eleitoral aquilo que não tem condições de cumprir. Então, só vou propor o que posso cumprir. Nós sabemos que o orçamento da Prefeitura é um orçamento, por exemplo, esse ano, de quase 2,7 bilhões de reais. Sabemos que devem haver parcerias também com o governo federal. Eu tenho que te lembrar que sou deputado federal, quero lembrar para vocês que nos assistem agora, hoje exerço o mandato de deputado federal, sou membro integrante do Conselho Político da Presidenta Dilma e iremos utilizar essa influência em nível nacional para buscar e trazer recursos para São Luís. Dos 513 deputados que nós temos hoje na Câmara Federal, Gilberto, apenas 13 fazem parte do Conselho Político. O outro também, a gestão. Gestão pública, quando você tem uma gestão moderna e o nosso objetivo de fazer uma gestão moderna, com certeza sobrarão recursos para serem aplicados em São Luís. Borges. Eu gostaria de... Você falou na parceria do município com o governo federal e passou pelo Estado. Pelo seu plano de governo, caso seja eleito, não está previsto uma relação administrativa com o governo do Estado, o governo Rosiana? Borges, nós temos que fazer um pacto com São Luís, governo municipal, governo estadual e governo federal. O governo estadual ele deve investir não só em São Luís, mas em todos os outros municípios do estado. É obrigação do governo estadual. Não só fazer parceria com São Luís, com a cidade de São Luís, mas com todos os outros municípios do estado do Maranhão. Então, fazer um pacto com São Luís. Em todos os outros estados, há a briga política normal. A briga política normal entre os dois grupos, prefeitura, oposição, governo, em lados opostos. Mas isso durante o período político. Quando passa o período político, todos trabalham em prol do cidadão. Então, quero dizer, Borges, que nós temos lado. O nosso campo é da oposição, o campo onde é formado pelo Flávio Dino, o nosso ex-deputado Flávio Dino, Roberto Rocha, Marcelo Tavares, Rubem Júnior e outros grandes deputados que fazem parte, que buscam a melhoria desta cidade, ver a mudança para São Luís, uma mudança e para que a nossa cidade tenha qualidade de vida e a transformação dessa cidade e desse estado. Por favor, John. Candidato Edivaldo Holanda, boa noite. Boa noite, John. Sobre o tema mobilidade urbana, eu lhe pergunto, muito tem sido falado atualmente na questão do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que está sendo implantado pela atual administração. Eu lhe pergunto, caso o senhor assuma a prefeitura em janeiro de 2013, o senhor dará continuidade a esse projeto do VLT ou o senhor acha que a concepção desse projeto não é certo? E qual, se o senhor explicasse melhor também a questão do BRT, o que é ser melhor do que o VLT, se não é, que se me desse mais detalhes sobre isso. John, o VLT, eu digo que a atual administração ela não se preocupou com o trânsito. Se tivesse se preocupado com o trânsito, teria governado desde o primeiro dia de governo. E aí tenho dito, o nosso governo será um governo diferente. Nós iremos governar desde o primeiro dia de governo. Nós não deixaremos para governar apenas no último dia de governo, buscando apenas uma reeleição. Nós nos preocupamos com a população, nós queremos dar qualidade de vida à população de São Luís e iremos governar desde o primeiro dia. Então, a questão do VLT, me parece que a atual administração está mais preocupada em resolver um problema eleitoral, um problema de reeleição. É o estande do VLT. O estande do VLT. Então, o VLT é um bom projeto, mas deve ser, qualquer outro prefeito deve fazer desde o primeiro dia, executar desde o primeiro dia, John. Qualquer projeto do município, do estado, em qualquer lugar do Brasil, deve ser feito a partir do primeiro dia, governar desde o primeiro dia. Candidato, agora, esqueçamos a questão eleitoral. O senhor é prefeito dia 1º de janeiro de 2013. O VLT já está lá, já tem 600 metros feitos, 2 vagões comprados. O que nós vamos fazer com isso? Foi recurso público, recurso do cidadão, dinheiro do cidadão gasto nisso. O que fazer? Gilberto, primeiro, analisar e conhecer de perto, já na Prefeitura de São Luís, todo o projeto e saber da viabilidade. A sociedade não sabe da viabilidade do VLT. A atual administração tem dito que há viabilidade, mas nós temos que saber de perto, conhecer de perto, saber se esse projeto é viável para São Luís naquele local. Naquele local. Nós sabemos que bem ali tem, logo naquele local tem a barragem do Bacanga, tem um posto que precisa ser indenizado. A que custo o VLT está chegando naquele local para São Luís? Então, no primeiro dia de governo, chegando à prefeitura, se assim Deus permitir e a população quiser,
poder analisar aquele projeto e saber se ele é viável para aquele local em São Luís. E se não for, vai fazer o quê? Joga fora? Não, se não for, nós temos que repensar e ver o que vai ser feito. Nós não podemos gastar o dinheiro público em vão. Como é que você sabe que é um local inviável e você vai gastar mais ainda o dinheiro público jogando pelo ralo? Você não pode fazer isso como administrador. Candidato, a maioria das administrações municipais, elas se ressentem da falta de apoio estadual. O discurso de que a disputa acaba no final da eleição é bonito, mas não acontece no Maranhão. A realidade não é essa. O senhor vai ter que enfrentar uma oposição ao seu governo se o senhor se eleger. E a pergunta é esta: o senhor está preparado para essa oposição dentro do seu governo? Américo, só ainda voltando um pouco na pergunta do Gilberto, quero te dizer, Gilberto, que todo bom projeto deve ser continuado pelo sucessor. Aquilo que é bom deve ser continuado, deve se dar continuidade. Agora, o que não é bom numa administração, nós temos que deixar de mão, temos que abandonar. Agora, aqueles programas que são fundamentais e essenciais para a cidade de São Luís e são viáveis, que não desperdiçam dinheiro público, esses programas devem ser deixados de lado. Mas aí tem uma questão em relação já ao que o Américo pergunta, dizer, Américo, que quando o governo se aproxima da população, quando o governo é aprovado pela população, quando o governo busca ouvir a população, dialogar com a população e tem credibilidade na população, dificilmente o governo do estado ficará contra o governo municipal. Será obrigado a trabalhar em parceria. Obrigado a trabalhar em parceria. Nós buscaremos essa parceria com o governo estadual e com o governo federal. Agora, quero te dizer, nós temos lado. O nosso lado é da oposição. Você, Gil? John? Candidato, nós estamos aqui numa sabatina em que muita gente está nos assistindo. Nos últimos dias, criou-se uma polêmica em torno, criado por um adversário, um candidato PT, adversário seu. Ele fala que o senhor votou contra um aumento no salário. Fala que o senhor não assinou a CPI do Cachoeira. Fala também que o senhor foi a favor do Código Florestal. Queria lhe perguntar, o senhor votou contra o aumento do salário, o senhor não assinou a CPI do Cachoeira e o senhor foi favorável ao Código Florestal? John, infelizmente, durante a campanha, existe o jogo sujo por parte dos adversários. E nessa campanha não tem sido diferente. Eu digo que os adversários estão desesperados com o crescimento do nosso nome nas pesquisas e pela nossa aceitação, graças a Deus, pela sociedade, pela população de São Luís. Quero te dizer que já entrei com uma representação criminal contra o candidato Washington pelas mentiras que estão sendo colocadas contra mim na televisão. Já entramos com uma representação criminal. Hoje já ganhamos na justiça e o próprio candidato Washington perdeu cerca de 4 minutos do seu programa eleitoral pelas mentiras que tem falado contra a minha pessoa. Então, infelizmente, esse tipo de política suja ainda é vista no Maranhão. Defendo as novas práticas políticas. A nossa campanha tem sido uma campanha propositiva, uma campanha para discutir a cidade, uma campanha de um cidadão que ama esta cidade, quer ver o bem de São Luís e que, com a bênção de Deus, se Deus assim permitir, a população quiser, chegará na Prefeitura de São Luís para fazer um grande governo por essa cidade, João. Borges. Eu gostaria de voltar a pergunta inicial sobre a questão do VLT e do outro sistema que está sendo proposto, não só pelo senhor, como também outros candidatos também já falaram aqui no mesmo sistema, inclusive da questão do bilhete, praticamente quase todos também estão defendendo essa tese do bilhete único. Mas eu queria que o senhor fizesse uma distinção para a população entender, em termos de facilidade ou de benefício, que os dois sistemas trará para a população, em termos de custo-benefício, e como é que você definiria, depois que analisasse esses dois sistemas de transporte público? Na verdade, Borges, o BRT ele se torna mais barato. O BRT funciona em corredores, um corredor onde o ônibus trafega num corredor exclusivo. Ele não é esse ônibus normal, são ônibus biarticulados, enquanto, por exemplo,
determinados projetos custam 20 vezes mais, o BRT custa apenas X. Então ele se torna um meio de transporte mais barato. E o que é fundamental... Mas, candidato, não tem um custo de feitura desse corredor? Não, claro que tem, mas comparado com outros mecanismos, com outros sistemas, Américo, ele acaba sendo mais barato. E o que é mais importante de tudo isso? É buscar a qualidade no transporte público. Hoje o transporte público não é de qualidade, infelizmente, porque ao longo dos anos o poder público não investiu em outros meios de transporte, em outros sistemas. Infelizmente nós não temos um transporte público de qualidade. Você que me assiste agora, você que pega ônibus, são mais de 700 mil usuários de ônibus hoje. O cidadão que pega ônibus, infelizmente, tem que ficar em paradas que não são adequadas. Você vê as paradas de Teresina, de Palmas, paradas modernas, as de São Luís, são paradas que o cidadão pega sol, pega chuva, ou seja, nós precisamos dar qualidade ao transporte público. São mais de 700 mil usuários que precisam ser bem tratados. E o sistema do bilhete único, como é que isso... O sistema do bilhete único, Borges, Posso complementar essa pergunta? Pode sim. O bilhete único me parece atualmente inviável, porque o que a gente pensa? O que a gente tem em São Luís? Os empresários vivem reclamando de que estão no vermelho. Os ônibus de péssima qualidade, a passagem é uma das mais caras e mesmo assim essa situação financeira do sistema parece que não se resolve. Como é que o bilhete único ele vai acabar diminuindo a arrecadação do empresário? É claro, é lógico. Como é que se resolve, como é que se equaciona esse problema? Gilberto, o primeiro passo é a licitação para as linhas de ônibus. Isso é um problema que vem sendo discutido ao longo dos anos, a questão da licitação, e que infelizmente nunca aconteceu, para que se possa estabelecer metas de qualidade, para que se possa, veja só, hoje não há um contrato para que a prefeitura possa cobrar da forma como deve cobrar dos empresários de ônibus. O contrato funciona a título precário, então daí a necessidade de haver a licitação das linhas de ônibus para poder reordenar o nosso sistema. Veja só, nós tivemos nesse ano uma das maiores greves de todos os tempos. Quase ou mais de um mês de greve do transporte público. E a prefeitura se omitiu. Se omitiu como se não fosse um problema dela. Isso aconteceu porque por falta de diálogo e também porque nós já deveríamos ter licitado as linhas de ônibus para botar ordem e para que pudéssemos estabelecer um contrato, metas de qualidade, para que o usuário não pudesse ser penalizado, como infelizmente tem sido penalizado até hoje, Gilberto. Agora, numa licitação, o preço da passagem normalmente vai cair. A passagem mais barata, com bilhete único, não é muito mais difícil, então, de conseguir resolver esse problema do empresário? Quando você faz a licitação, você abre a licitação não só para o Maranhão, não só para São Luís, mas você abre para o Brasil, você traz concorrência, você permite com que haja concorrência e com que as empresas possam cumprir metas estabelecidas no contrato, Gilberto. Ou seja, há qualidade no serviço. O que já foi feito em outras cidades tem que ser feito em São Luís. Aí vem a pergunta, por que nas outras cidades acontecem e por que em São Luís não acontece? Então, a necessidade de fazer a licitação das linhas de ônibus aqui na nossa cidade. Só um minuto. A pergunta é a seguinte. Uma concorrência a nível nacional, onde participará o empresário local que todo dia chora e todo dia pede aumento de salário, não vai acarretar que em São Luís o nosso empresário seja posto de lado do processo? O senhor responde no próximo bloco. TV Guará, eleições 2012. Sabatina TV Guará. Nesta terça-feira, 18 de setembro, é a candidata do Partido Popular Socialista, Elisiane Gama. Não perca, é nesta terça a partir das 10h15 da noite, na Sabatina TV Guará. Eleições 2012 é na sua TV Guará, diferente por natureza. Empregabilidade. Essa é a principal vantagem de quem faz um dos MBAs da Escola de Negócios Excellence. A AN oferece o melhor conteúdo aliado à maior e melhor estrutura educacional do Estado. São 9 opções nas áreas de maior demanda do mercado.
A Eni é líder na formação de executivos de sucesso. Matricule-se já. Empregabilidade. Essa palavra define nosso MBA. Eni, há 9 anos, sua escola de negócios completa. Informações 2109-8000. Porque você compra no Paraíba. Tem um vendedor que olha pra você com aquela cara de esse aí não vai comprar nada. Tem também aquele outro tipo, sabidão, que quer te empurrar a loja toda. É por isso que você compra no Paraíba, para se sentir. Porque no Paraíba você é respeitado. Atendimento, no Paraíba é você quem manda e diz como quer. Lá você é o cara. Paraíba. Salário maior ou salário menor? Edivaldo votou pelo salário menor em 2011. O voto de Edivaldo tirou R$ 715 do seu bolso, menos arroz, carne e feijão da mesa das famílias pobres. Enquanto tirava comida da sua mesa, a renda de Edivaldo só subia. Ele ganhou R$ 390 mil em 2011 só de salários. Edivaldo, cara nova, ideia velha. A moda é morar bem. Na Casa Cor Maranhão 2012, você encontrará tendências para vestir sua casa. Prepare-se, pois já estamos arrumando a casa para surpreender você. E se você ainda não participa, aproveite para associar sua marca à maior mostra de design, decoração e paisagismo das Américas. Casa Cor Maranhão 2012, em breve no Casino Maranhense. Venha e descubra que nenhum metro precisa ser quadrado. As mães de São Luís vão ter agora uma proteção especial. É o programa Mãe Ludovicense que Castelo está trazendo. Todas as mães que fizerem os exames de pré-natal na rede municipal vão ganhar um enxoval completo para o bebê. E com o cartão do bilhete único, vão ter ônibus e VLT de graça, durante a gravidez e por um ano inteiro após o parto. Vamos garantir também as creches em tempo integral. As nossas crianças e suas mães precisam e merecem. O verão chegou e com ele chegam as mesmas preocupações de sempre. Que horas a gente vai pra praia? Será que vai dar sol, hein? Se são só essas preocupações que você quer ter nesse verão, faça a revisão de férias Dalcar. Revisão programada de 20 mil quilômetros para Celta, Classic, Corsa e Prisma, por apenas R$ 3.113. Revisão de 10 mil quilômetros para nova S10 Diesel, apenas R$ 3.080. Revisão de férias Dalcar. Um verão de tranquilidade pra você. Dalcar, eu acredito. O Washington tem bons projetos para São Luís, como a regularização das casas sem título de propriedade e a escola em tempo integral. Melhor ainda, o Washington tem condições de buscar apoio e recurso do governo estadual e do governo federal. São Luís precisa ter um prefeito com a visão de desenvolvimento e sensibilidade social para melhorar a vida das pessoas. Conheço o Washington, foi meu assessor na presidência e sei do seu compromisso com os que mais precisam. Em 7 de outubro, vote Washington, vote 13. Porque você compra no Paraíba. Imagina um guarda-roupas enorme. Você comprou, mas como que leva para casa? De táxi? Tá, leva desmontado. E quem vai montar? Você? Se você for como eu, o espelho vai ficar no teto. É por isso que você compra no Paraíba. Você compra móveis eletrodomésticos e o Paraíba entrega e monta na sua casa de graça. É super tranquilo. É Paraíba. Paraíba. TV Guará, eleições 2012. Sabatina TV Guará. A cada noite, um candidato, um mediador e 3 sabatinadores. Apresentação: Américo Azevedo Neto. Jornalistas políticos dos principais impressos maranhenses. De terça a sexta-feira, a partir de 11 de setembro, às 10h15 da noite, na sua TV Guará. Diferente por natureza. Candidato, a pergunta foi: uma concorrência, uma licitação a nível nacional não seria prejudicial ao empresário São Luís que vive reclamando de fraqueza? Américo, o nosso empresariado, na verdade, nós temos empresários competentes e têm condições de concorrer com qualquer outra empresa do Brasil. Agora, o nosso objetivo é dar qualidade ao transporte público. São mais de 700 mil usuários, como já falei. É inadmissível que essas 700 mil pessoas sofram diariamente. Então, o nosso objetivo é dar qualidade ao transporte público.
e que esses usuários não sejam penalizados. Você, Borges, uma pergunta. Eu queria sair desse assunto do trânsito, que a gente já praticamente esgotou. Queria mudar. Você falou, aliás, a sua campanha sempre ela é sustentada pelo ex-deputado Flávio Dino, PCdoB, e você é um partidário do PTC. É uma dúvida que sempre tem sido colocada, não só aí no meio. Como é que compatibiliza um partido comunista com um partido cristão, que é, por natureza, um partido, vamos dizer, conservador, ligado à igreja evangélica? Explica isso aí para o eleitor ficar mais ou menos esclarecido sobre essa questão ideológica, religiosa, que entremeia essa campanha sua. Borges, primeiro dizer que o nosso projeto não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Um projeto coletivo formado pelo PTC, através da nossa candidatura, um projeto coletivo formado pelo PCdoB, do deputado Flávio Dino, do PSB, do amigo e companheiro de chapa Roberto Rocha, pelo PDT, que é um partido histórico na cidade de São Luís. Eu falo do Flávio. O Flávio tem uma dimensão nacional. O Roberto, que muito me honra ter o Roberto hoje como vice-prefeito, também tem uma dimensão não só estadual, mas também em nível nacional. Já foi deputado federal vários mandatos. Tem todo um trâmite, toda uma abertura em nível nacional. Então não é um projeto individual, é um projeto coletivo que visa a mudança desta cidade, a transformação dessa cidade, abandonando as velhas práticas políticas, inaugurando um novo momento, um momento de novas práticas políticas para a cidade de São Luís e para o estado do Maranhão. E dizer que o que nos une é fazer dessa cidade uma cidade melhor, dar qualidade de vida às pessoas que moram aqui em São Luís. Mas eu volto a insistir que são duas posições ideológicas totalmente antagônicas, né? Há de convir que o Partido Cristão com a questão do Partido Socialista. Então, acho que eu gostaria que você desse mais um detalhamento sobre essa não é o fato de ele estar acima das duas correntes ideológicas, mas como é que essas duas correntes se unirão em uma administração municipal para executar as ações de governo, cada um pensando um pensamento por natureza diferentes. Borges, eu te pergunto, qual o pensamento a não ser a melhoria da qualidade de vida para a população? Será que o PCdoB não pensa dessa forma? Será que o PTC não pensa dessa forma? O PDT ou o PSB? Nós pensamos em fazer dessa cidade uma cidade melhor. O que nos une é o sonho de ver essa cidade uma cidade bem melhor para se viver, de ver esse estado um estado melhor para se viver. É uma nova geração que chega, inaugurando um novo momento, inaugurando novas práticas políticas, fazendo da administração de São Luís, a partir do ano que vem, uma administração moderna, uma administração que seja sinônimo de transparência, de eficiência, uma administração que combata a corrupção, uma administração que invista mais no cidadão, que invista mais no governando para aqueles que mais precisam. E eu digo, Borges, que governar para quem mais precisa é investir melhor na educação, na saúde. Isso é o que nos une, companheiro Borges. Não, João, por favor. Obrigado. Candidato, nessa mesma linha do colega Raimundo Borges, essa questão que fala muito do senhor, eu vou entrar numa questão também que é muito colocada para os seus adversários. A questão da sua experiência. Falam que o senhor é muito jovem, que o senhor não quer exercer um cargo no executivo. Uns atribuem ao senhor até como quer ser aprendiz de prefeito. Eu lhe pergunto, mesmo sem ter exercido um cargo no executivo, mas por outro lado, já sendo vereador e deputado, o senhor está preparado para comandar a cidade de São Luís, mesmo com todos os seus problemas, com todas essas dificuldades? João, primeiro te falar que a experiência que está aí não é boa conselheira. E que a palavra não é experiência, mas a palavra é competência. E tenho competência para poder administrar essa cidade a partir do ano que vem. Fazer dessa prefeitura uma prefeitura moderna. E aqui quero te dizer e quero te lembrar, John, do Eduardo Campos, ministro com menos de 40 anos, hoje um dos maiores governadores do Brasil. Quero te lembrar de JK, prefeito de BH, de Belo Horizonte, com menos de 40 anos. Fez uma das maiores administrações daquela cidade.
de jovens que assumiram a sua cidade, o seu estado, o comando administrativo e fizeram um grande trabalho. Vamos fazer dessa cidade uma cidade melhor para se morar, fazer da prefeitura uma prefeitura moderna, fazer da prefeitura, que a prefeitura tenha uma gestão integrada, com controle social, com controle interno, fazer que a prefeitura tenha transparência, criar um conselho de gestão, onde possa acompanhar as metas. Nosso governo terá metas. Nosso governo será um governo moderno, John, e a partir do ano que vem, se assim Deus permitir e a população quiser, nós faremos dessa cidade uma cidade bem melhor para se viver. Você, Gilberto. Candidato, ainda no campo das alianças políticas e das críticas dos adversários, eu quero fazer duas perguntas em uma. A primeira é, fala-se muito que essa candidatura servirá como trampolim político para Flávio Dino eleger esse governador, ou tentar eleger esse governador em 2014. Essa é uma delas. A segunda pergunta é, eu vejo o candidato falando muito dos aliados, o Roberto Rocha, cita o próprio Flávio Dino, cita todos os aliados desse campo, mas eu não vejo o candidato falando nos aliados do PDT, o Everton Rocha, o Aziz. Existe alguma crise da sua candidatura com o PDT atualmente? Queria responder as duas perguntas. Nenhuma crise, Gilberto. O PDT foi um partido fundamental, um grande partido. Nós sabemos da crise que hoje vive o PDT, é um partido rachado, depois da morte do Dr. Jackson Lago, é um partido que ficou sem uma referência de liderança, mas é um partido que tem pessoas de bem, pessoas que são respeitadas pela sociedade, que já deram a sua contribuição, não só aqui em São Luís, mas no estado do Maranhão. Nós temos companheiros que nos apoiam e nós temos parte do partido hoje na nossa campanha. Isso é o que nos interessa. Em relação ao Flávio Dino e o projeto para 2014? Em relação a Flávio é um companheiro, um grande companheiro, do qual muito me honra ter o seu apoio agora. E nós fazemos parte de um projeto para vencer, que sonha em vencer as eleições de São Luís e fazer um grande mandato. E claro, que a aliança que hoje está formada, John, em 2014, irá se repetir para o governo do Estado. Agora, sem interferência de prefeitura em governo do Estado. A prefeitura não vai investir no governo do Estado, a prefeitura vai investir no cidadão, na cidade de São Luís. E todos nós pensamos em fazer da administração uma grande administração, fazer um governo compartilhado, fazer um governo para aqueles que mais precisam, PDT, PSB, PCdoB e PTC, sob a minha liderança. Ou seja, os quatro partidos, essa coligação, podendo marchar unida, vencer a eleição e governar para aqueles que mais precisam. Borges. Sobre a questão da saúde, o assunto saúde, e o senhor tem prometido na campanha que vai construir um hospital, se não me engano, até com o nome do Dr. Jackson Lago. Esse hospital seria, no caso, o hospital que a atual administração está iniciando aqui numa área de São Luís, que seria o Hospital Central de Emergência? Primeiro, Borges, o local onde está sendo feito é um local totalmente errado. Aquele hospital não deveria ser construído ali. Aquele hospital deveria ser construído na entrada e saída da cidade. Nós sabemos que, infelizmente, e é uma realidade, nós não podemos negar, São Luís recebe boa parte dos pacientes que vêm do Maranhão. Então, o melhor local, claro que é na entrada e saída da cidade. Aquele é o local a ser construído. Fala em saúde. São Luís tem hoje, Gilberto, apresenta hoje, infelizmente, os piores índices quando nós falamos em saúde, Borges. Você fala em pré-natal feito de forma insuficiente, morte materna, mortalidade infantil, óbito fetal. Para você ter noção, a mortalidade, o pré-natal feito de forma insuficiente, Borges, a cada três mães, a cada 3 gestantes, apenas uma faz o pré-natal da forma correta. 59% das crianças que nascem em São Luís nascem de mães que não fizeram o pré-natal da forma correta. Qual seria o geral no seu plano de governo? E o que acontece? Na área de saúde. O que acontece? Esse índice acaba levando outros 2. A morte materna, que aí São Luís traz um outro triste dado, são quase 160 mães que morrem a cada 100 mil partos, né? Ou seja, São Luís ocupa a última posição quando nós comparamos com outras capitais. Nós temos que aumentar o programa Saúde da Família, que hoje é chamado de Estratégia da Família, né? É o PSF, hoje é chamado Estratégia da Família. Nós devemos aumentar. Hoje São Luís tem cerca de 95 equipes
A nossa meta é ampliar em 4 anos. A cobertura é de apenas 40% da rede e nós pensamos em ampliar o programa Saúde da Família para que esses índices venham a ser melhorados. Gilberto. Candidato, aí voltando à questão da preservação do recurso público, que é recurso do cidadão, o senhor não concorda com a localização do hospital que está sendo construído agora. E eleito prefeito vai fazer o quê com esse hospital? Porque já está sendo construído, já existe terraplanagem, ou seja, já foi investido alguma coisa. Já existe uma desapropriação em andamento, ou seja, já foi paga essa desapropriação, mais de 1 milhão, se não me engano. O que fazer então com um terreno desse que é da prefeitura, está previsto para construir um hospital, mas o senhor não concorda com essa construção? Fazer o que então? Gilberto, eu te faço uma pergunta. Você já passou no hospital? Não. Lá só tem a terraplanagem. A mesma coisa do VLT está acontecendo ali no hospital. De qualquer forma, já foi E outra gasto coisa, alguma coisa. ainda há uma demanda judicial ali. Sim. Ainda há uma demanda judicial. Você, por favor, João. Candidato, na campanha eleitoral de 2008, o senhor apoiou o candidato João Castelo, em 2008. Inclusive, tem até um vídeo que foi disseminado nas redes sociais, o senhor pedindo voto para o João Castelo, dizendo que era um polícia experiente, que merecia assumir a prefeitura de São Luís. Passado 4 anos, essa concepção não é mais a mesma. Eu lhe pergunto, o que fez o senhor mudar de opinião em relação ao João Castelo, de antes e o João Castelo de hoje? João, eu quero te lembrar que o PTC apoiou, o PDT apoiou e outros partidos apoiaram e várias pessoas que estavam há 4 anos atrás apoiaram também, mas não estão mais hoje. Em relação a mim, eu te digo, fiz as críticas internas que achei que deveria fazer e quando vi que a administração tinha perdido o poder de dialogar com a sociedade, eu tomei uma decisão. Entre ficar com a administração e a população, eu fiquei com a população. Candidato, qualquer prefeito eleito em São Luís não pode minimizar o fato terrível de que o governo do Estado bate de frente com as prefeituras desde que eles não elejam essa prefeitura. Isso é um fato. O senhor está preparado para isso aí? Prejudicou a atual gestão. O prefeito aqui ele reclamou de alguns empecilhos criados, judiciais e por aí. Você está preparado para enfrentar essa luta que existe, principalmente porque a sua eleição traria embutido um candidato de governo à oposição ao atual poder. O senhor está preparado para isso? Américo, preparado para administrar a nossa cidade, para administrar a cidade de São Luís. Todo prefeito que se elege deve estar preparado para governar. E nós estaremos preparados para governar essa cidade a partir do ano que vem. Nós estaremos do lado da população e a população estará do nosso lado, governando desde o primeiro dia. Volto a te dizer, Américo, o cidadão que se elege prefeito e que governa desde o primeiro dia, que está presente nos bairros, que está próximo da população e que tem uma administração aprovada, é impossível que um governo do Estado fique contra ela. Não vai ficar contra a população. Candidato. Candidato, só queria lembrar que o Jacques foi eleito nessas coisas e o poder ficou contra ele. Diga. Candidato, queria saber quais são as suas prioridades. Sabemos que o senhor fez propostas aqui em várias áreas. Eu queria saber quais são as suas prioridades a assumir a Prefeitura de São Luís. As prioridades que o senhor tem para o momento imediato. Primeiro, modernizar a gestão. Fazer dessa gestão uma gestão moderna, John. Eu digo que São Luís é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas que é governada como se fosse há 15 anos atrás. Nós não temos uma administração moderna. Nós iremos fazer uma gestão integrada, com controle social, com controle externo, que tenha um padrão único. As secretarias hoje, infelizmente, funcionam como se fossem ilhas. Eu pergunto para você, empresário, que utiliza o serviço da prefeitura para tirar uma licença. Você sofre no dia a dia. As secretarias, John, não se comunicam, funcionam como ilhas. Se a secretaria não vai bem, não tem como a seguinte ir bem também. Falar, Borges. Borges, alguma coisa? Eu gostaria de... Eu ia complementar. Eu gostaria de saber se você Borges, pretende... Deixa que ele complemente, então. Pois não. Borges pergunta e eu já emendo uma pergunta na outra. Dentro do mesmo assunto que você está falando, eu gostaria só de saber se você pretende fazer um enxugamento na máquina administrativa ou manter a situação atual ou, quem sabe, até criar novos órgãos administrativos. Quando eu falo modernizar a gestão, Borges, eu falo em fazer um novo modelo de gestão, eu falo em dar transparência aos gastos públicos, transparência às licitações,
combater a corrupção. Combater a corrupção. No nosso governo não haverá corrupção. Acompanhar de perto para que o ralo do que acontece hoje, infelizmente, no Brasil, que é o da corrupção, não aconteça. E não vai acontecer. E quando você combate a corrupção, sobra mais dinheiro, Borges. Sobra mais recursos para você investir mais na saúde, na educação e nas áreas vitais do governo. Você falou em relação à prioridade. Quero te falar um pouco sobre a educação, John. Infelizmente, São Luís viveu este começo de ano, quando nós falamos em educação, um período bem triste. Cerca de 130 mil alunos ficaram fora da sala de aula. 130 mil alunos. E eu digo por dois motivos. Gestão e diálogo. Gestão e diálogo. Diálogo por quê? Porque numa greve de mais de 70 dias, o governo municipal foi incapaz de dialogar com o sindicato dos professores. E gestão por quê? Porque a administração decidiu reformar todas as unidades de ensino no último ano. No antigo jeito de governar apenas para a reeleição. O correto era ter começado a reformar as unidades de ensino desde o primeiro dia. Governar desde o primeiro dia. Para durante os 4 anos, poder fazer as reformas nas unidades de ensino. E quero te dizer, nós vamos começar a implantar a escola em tempo integral em São Luís. Em parceria com o governo federal, com o programa Mais Educação. Nós iremos trazer esse modelo, onde a criança pode ficar durante os 2 períodos na escola, tendo alimentação de qualidade, educação pública de qualidade, desenvolvendo outras atividades, tendo reforço escolar. Nós iremos trazer o modelo da escola em tempo integral e, claro, implantar de forma gradual na nossa cidade. Pensamos também, John, na construção de creches em tempo integral. Vocês sabem quantas creches em tempo integral nós temos hoje em São Luís? Segundo o prefeito, 3. 2 apenas, Gilberto. Uma na Camboa e a outra no Jardim América. Te convido para visitar as 2. Fiz a visita. Nós iremos e temos como meta a construção de 20 creches em tempo integral em parceria com o programa Brasil Carinhoso. Eu estive, Gilberto, há 3 semanas atrás gravando o programa eleitoral na Vila Bessa. Escutei um depoimento triste de uma mãe. Ela me chamou, fui comprar uma água na padaria, ela me chamou e falou: olha, se você se eleger prefeito, me prometa uma coisa, construa creches. Eu falei: olha, já está no nosso plano de governo. E ela me explicou o motivo. Qual o motivo? Ela deixa o filho com a vizinha. Ela tem que escolher entre trabalhar e deixar o filho com a vizinha ou ficar desempregada para cuidar da criança. Então ela fez esse pedido. Escutar isso na rua, Gilberto, é muito triste. Candidato, é de partir o coração. Candidato, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. O tempo, 30 segundos? O tempo esgotou. 30 segundos? Ele deu 30 segundos para suas considerações finais ao povo de São Luís. Quero agradecer e parabenizar novamente a TV Guará e dizer: fui vereador por 2 mandatos, sou deputado federal, conheço os problemas dessa cidade, estou preparado, sei como resolvê-los a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Peço o seu voto, nos ajude a vencer as eleições e fazer desta cidade uma cidade melhor para se morar, com qualidade de vida. Muito obrigado, Américo. Muito obrigado a você. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe São Luís. Boa noite e terça-feira nós estaremos aqui com a Elisiana Gama. Boa noite.